4 testemunhas de acusação foram ouvidas ontem durante a audiência de instrução e julgamento do médico Rafael Sus Marques. Ele é acusado de ser o responsável pela morte da fisiculturista Renata Mugiati, crime ocorrido em setembro de 2015. Renata caiu do 31º andar de um prédio no centro de nossa capital. Rafael afirma que ela se jogou. No entanto, exames apontaram que ela foi asfixiada antes da queda. Para a acusação, a audiência foi esclarecedora. Entre as testemunhas estava uma ex-namorada do acusado, que contou que teve um relacionamento conturbado com o médico e que foi vítima do ciúme e da violência por parte dele. O repórter Daniel Santos acompanhou a audiência e conversou com a ex-namorada. Veja os detalhes reveladores sobre esse médico. Confira aí. 2 ex-namorados frente a frente na justiça. Rafael Sus Marques, processado pela morte, e Daniel, que viveu um relacionamento de 9 anos com Renata Mugiati. Um dos primeiros a chegar nesse prédio onde estava o corpo da fisiculturista. Eu vi uma pessoa que caiu de 30 andares, né? Então, vi uma cena pesada, né? E tive que tomar a iniciativa de ligar para a família. Antes de ser interrogada, a ex-namorada de Rafael, uma das testemunhas citadas pelo Ministério Público, pediu para falar sem a presença dele. Imagens do repórter cinematográfico Otoniel Silva mostram o momento em que o médico é retirado da sala de audiências. Na saída, a ex-namorada disse que Rafael a agrediu 2 vezes. A primeira em frente a um bar. Nós começamos uma discussão, ele pegou, me empurrou, eu caí no chão. Nisso veio 5 seguranças do barzinho, já para tirá-lo de dentro do bar, que era o bar de um amigo meu, todo mundo me conhecia. E nós começamos a discutir na frente do bar, na parte de fora. Foi quando ele pegou e me enforcou. Quando ele me enforcou, os seguranças saíram de dentro do bar e bateram nele. Aí ele saiu correndo com um primo, ele estava com um primo. Entrou no carro dele, saiu, os seguranças saíram correndo atrás dele. A segunda agressão na casa dos pais do médico. Nós começamos a discutir, porque ele estava muito bêbado, ele estava muito alterado. E nessa discussão ele veio e me deu outro mata-leão, que eu só acordei no dia seguinte na cama dele. Eu perdi 2 anos da minha vida para eu conseguir me recuperar, porque eu tive uma depressão muito grande, eu emagreci, eu perdi meu emprego. E por que a ex-namorada nunca o denunciou? Não existem boletins de ocorrência de agressão e ameaças registrados por ela contra Rafael. Não fiz. Vergonha. Muita vergonha da minha família. A segunda audiência de instrução, a fase de produção de provas, ouviu 4 testemunhas de acusação. Outras 2 audiências já estão agendadas para os dias 5 e 12 de abril, aqui mesmo, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Serão ouvidos policiais militares, a delegada que conduziu as investigações, os pais de Rafael Sus Marques e os peritos que assinaram 3 laudos. Um constava homicídio. Ela teria sido asfixiada antes da queda do 31º andar. Documento posterior mostrou suicídio e Rafael ganhou liberdade. Terceiro laudo, o da exumação, apontava para um crime. Os documentos assinados por peritos de Curitiba são alvos de uma investigação na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A informação que chegou para o perito é que aquele cadáver havia caído de 31 andares. Ele olhou por fora o cadáver e não constatou coisas diversas, quando internamente deveria ter constatado. E isso só foi possível através de um laudo complementar. Este laudo complementar, que o próprio perito fez a colheita, é que, encaminhado ao laboratório, o laboratório disse: há indício de asfixia. Por isso que nós solicitamos, então, a exumação do cadáver. E na exumação do cadáver que se confirmou a asfixia. Esse inquérito que está correndo, busca-se saber a possibilidade de uma falsa perícia ou não. A meu ver, não se trata de uma falsa perícia, e sim uma perícia mal feita. O que eu acredito é que, em um primeiro momento, houve uma interpretação de queda de nível, depois as coisas começaram a tomar outro rumo, os exames complementares demonstraram que foi um assassinato. Ocorre, entretanto, que a investigação achou um algo a mais, e que vocês muito em breve vão ficar sabendo. Esse algo a mais está a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. E é um algo muito a mais.
Então, é importante que se encerre esse inquérito, porque, pelo que tudo indica, a autoridade policial chegou ali a constatações que impressam outro caráter dessa questão. Não foi um mero engano, não foi um erro de percepção. As investigações, os depoimentos estão a indicar que algo a mais aconteceu. Depois das testemunhas de acusação e defesa, Rafael terá a oportunidade de responder aos questionamentos de um juiz, Ministério Público e Defesa. Renata Mugiati tinha 32 anos. Era tricampeã sul-americana de body fitness, modalidade que deixa os músculos em evidência. Rafael responde ao processo em liberdade. Ele segue na mesma profissão, endocrinologista e medicina estética, com mais de 16 mil seguidores em uma rede social. Ele nega o crime. Tá querendo denegrir a imagem dela, né? Dizendo que ela tava depressiva e tal, né? Quem gerou isso aí foi ele, né? Prendia ela, tomava o celular, né? As amigas falando que ele fez ela trocar de celular várias vezes, que ele tinha senha de todas as contas dela, tirou ela do apartamento que ela morava sozinha e trouxe para o apartamento dele. Então dá pra ver que é um cara, né, que quer dominar a pessoa, né? No início ele parecia ser uma pessoa boa, de igreja, como ele fazia, ou frequentar a igreja com a família dele e tal, mas é tudo fachada. Uma pessoa controladora, ruim, ciumento. Ele namora com as meninas e faz elas de cobaia, dá remédio. Dizem que a gente tá com depressão. Pegava a prescrição do pai dele, ia lá, comprava, ia junto comprar remédio e fazia tomar. Ele é um psicopata.